Eu coloco um monte de configurações a mais, então eu vou deixar a referência aqui embaixo do vídeo na descrição de um arquivo ESLint que eu estou utilizando no projeto Node um pouquinho mais complexo, e nele tem todas as minhas configurações. Fala Dev, beleza? Mais um Code Drop aqui pro canal e hoje vocês já sabem, sexta-feira, dia do quê? Claro, jogar Last of Us madrugada dentro, mas não é só isso, é pra gente também ter mais um Code Drop aqui pra falar sobre Node. Na verdade, hoje eu vou mostrar pra você todo o meu setup de novos projetos em Node. Lembrando que isso é sempre algo que vai mudando com o tempo, então você vai encontrar vídeos mais antigos que eu ensino a montar um projeto Node do zero, com TypeScript, sei lá, 1 ano atrás, e você vai ver que tá totalmente diferente, porque a gente vai conhecendo ferramentas novas, vai construindo projetos maiores, vai entendendo o que funciona, o que não funciona e por aí vai. É o processo comum de todo programador. Então agora o que eu vou fazer é começar a configurar um projeto do total zero. O projeto Node agora a gente vai deixar o React um pouquinho de lado para entender quais são as ferramentas que eu instalo para desenvolvimento e também para rodar o nosso código em produção. Eu vou configurar ferramentas como, por exemplo, o próprio TypeScript. Eu vou configurar também toda a parte de testes utilizando Jest. Eu vou configurar a parte do Babel para utilizar o nosso script em produção. Então quando a gente vai jogar o nosso código em produção, a gente não joga ele com TypeScript, sim JavaScript. A gente vai configurar também várias ferramentas ali dentro do universo TypeScript, toda a parte de ESLint, toda a parte de Prettier. Então provavelmente é o vídeo mais completo que eu já fiz aqui no YouTube, mostrando todo o setup de projetos, principalmente porque eu sei que a maioria dos devs, eles têm essa curiosidade de saber como que as outras pessoas estruturam projetos, iniciam projetos, né? Eu sempre tive muito isso, né? Eu sempre quis saber, pô, mas qual estrutura de pastas as outras pessoas utilizam, qual ferramentas eles utilizam, então acho que isso é bem bacana de mostrar, principalmente porque eu acho que eu cheguei num setup assim que ele tá muito estável e já faz um bom tempo que eu não mudo nada nele, inclusive a gente tá recriando boa parte de alguns sistemas aqui dentro da Rocket utilizando esse setup. A gente tá com um projeto bem bacana aqui de fazer uma transição bem legal para microserviços, e a gente está utilizando basicamente esse setup que eu vou mostrar hoje. A única coisa que difere é que a gente está utilizando também monorepo para conseguir ter vários backends, né, vários microserviços dentro de uma mesma codebase, mas a grande massa de configurações é exatamente como que a gente está fazendo aqui. Lembrando que o vídeo de monorepo ainda vai sair, eu quero trazer uma masterclass bem completa, e aí não um code drop, para a gente falar sobre todas as vantagens que a gente entendeu no monorepo, as desvantagens que existem também, porque não dá pra gente ficar falando tudo, que é tudo mil maravilhas, claro, tem suas desvantagens, mas entender um pouquinho como que a gente aplica monorepo também nesse universo JavaScript, né, com um projeto com uma API Node, React Native. Para quem nem sabe do que eu tô falando, o que é monorepo, é basicamente colocar o código da API, do front, tudo no mesmo repositório e não em vários repositórios separados, mas claro que existem várias ferramentas para ajudar a gente a conseguir fazer isso. Mas o assunto de hoje não é monorepo, o assunto de hoje é um setup de um projeto, de uma API completa utilizando o Node. Claro que a gente não vai desenvolver a parte funcional da API, então não espere ver aqui assuntos de rota, lidar com banco de dados, nem nada disso. Eu posso dar alguns spoilers do que eu estou utilizando de parte ferramental, mas assim, é aquela parte básica, sabe? Express, bota ali um ORM, um type ORM da vida, um Sequelize, o que você achar melhor e sai desenvolvendo. Então, vamos lá. O que a gente vai começar fazendo aqui agora? Pra gente iniciar, eu já deixei minha colinha aqui do lado, porque é tanta ferramenta que não faz sentido nenhum eu decorar. Então, eu geralmente, isso é uma coisa que as pessoas vêm muito me perguntar, né? Diego, o que tu faz pra decorar esses códigos de configuração? É muita coisa, tu cria um boilerplate. Na verdade, eu não crio um boilerplate. O que eu tenho são projetos no meu GitHub, que meio que eu vou alimentando e entendendo qual que é a minha estrutura, e quando eu vou criar um novo projeto, eu vou lá, vejo como é que tá e copio e por aí vai. Então, assim, eu não tenho esse costume de ficar criando muito boilerplate, porque as ferramentas, elas atualizam muito, né? Então, inclusive faz mais ou menos uma semana, quando esse vídeo está sendo publicado, né? Não sei quando você tá vendo. Mas faz mais ou menos uma semana que o ESLint atualizou para sua versão 7 e mudou um monte de coisa, um monte de configuração entre o TypeScript e o ESLint, a parte de convenção de nomes. Eu vou abordar isso nesse vídeo, então a gente não precisa ficar com medo dessa parte, né? Mas é por isso que é legal não ter muito esses boilerplates, essas coisas que geram toda a configuração do zero, porque vai atualizar muito rápido, assim. Então eu gosto sempre de fazer do zero, até porque eu não saio criando um projeto novo todo dia, né? Então, sei lá, eu geralmente mantenho mais essa configuração manual. Então vamos começar criando meu projeto. Eu vou chamar ele de Node Setup. Tanto faz o nome, né? Git init, primeira coisa. Yarn init também, né? Eu uso o Yarn, se quiser usar o npm, tanto faz, no fim das contas, não vai mudar em nada. E agora a primeira coisa que a gente já vai fazer, botar minha senha do computador, porque meu Mac tá pedindo senha que nem um doido. E agora eu vou abrir isso aqui no VS Code. Eu acho mais fácil de começar a visualizar como as coisas estão ficando. E agora
terminalzinho aqui. Beleza? E vamos começar instalando aqui o TypeScript como dependência de desenvolvimento. Primeira coisa, eu estou utilizando TypeScript em todos os meus projetos Node e React também, então não tem muito como fugir. Yarn tsc init, e aí ele já vai criar o nosso testconfig.json, beleza? Aqui dentro do testconfig.json, eu faço uma série de configurações, mas por enquanto eu vou deixar ele bem limpo mesmo. Tranquilo, a gente não precisa fazer mexer em muita coisa aqui dentro, logo a gente vai mexer, mas fica tranquilo. O que eu vou fazer aqui agora, eu crio já a minha pastinha src e crio um arquivo aqui, pode ser lá, server.ts, que vai ser o meu servidor com TypeScript. Para isso aqui não ficar vazio e eu conseguir mostrar alguma coisa realmente funcionando, eu vou sim adicionar o Express, só para a gente ter uma única rota, beleza? E não ter problema depois na hora que a gente for mostrar isso aqui funcionando. Então vou criar um app aqui. Ele já deu aquele erro que a gente precisa adicionar as tipagens do Express, né, pro TypeScript. Então nem sempre quando a gente está utilizando TypeScript o pacote já vem com todas as tipagens dele. Então a gente precisa instalar isso aqui à parte. Vou dar um app listen aqui numa porta qualquer, 3333. E vou utilizar aqui uma rota bem simples mesmo. Request, response. E aqui a gente dá um return response.json hello world, sei lá, qualquer coisa assim, ou message hello world, pode ser. Perfeito, agora a nossa aplicação já está funcionando, então a gente já tem o TypeScript configurado, né? E a gente já conseguiria transformar esse código aqui em um código pronto para ele ir para a produção, né? Então se a gente roda simplesmente yarn tsc aqui dentro do nosso código, ele vai converter o nosso server TypeScript em um server JS que a gente vai conseguir executar com o Node. Então a gente consegue vir aqui, Node, server.js, e sair executando. Mas é claro que isso aqui não é o melhor dos mundos, né? E nem rodar o TSC em modo watch, né? Para ele ficar observando as alterações, porque dá um trabalho danado. Então em produção, em desenvolvimento, na verdade, a gente costuma utilizar algumas ferramentas para automatizar a execução do código TypeScript sem precisar ficar gerando uma versão do JavaScript toda vez. Então eu vou deletar o JS aqui e vou instalar uma dependência chamada TS Node Dev, beleza? Essa dependência TS Node Dev é basicamente uma soma do TSC que eu rodei ali, que converte o código TypeScript em JS, o Node, que executa o código, e o NodeMon, que fica observando o código. Então são três ferramentas em uma para o caso do TypeScript. Então agora, bastaria eu rodar, por exemplo, yarn ts node dev, passando aqui o caminho src server.ts, e agora o meu servidor está rodando, e toda vez que eu faço uma alteração nele, ele faz um restart do servidor. Até aí tudo bem, só que isso aqui não vai ficar legal a gente ficar rodando toda vez na mão também, né, porque é um trabalho. Então a gente vem no nosso package.json, cria um script chamado dev, e aí a gente bota aqui ts node dev. O que isso aqui tá pulando? ts node dev. E joga aqui os src server.ts. E aí agora a gente pode passar algumas flags aqui. Deixa eu pegar aqui na minha colinha. Então tem algumas flags. A primeira dela é respawn, que se eu não me engano essa flag aqui é para restartar, para não deixar nenhum processo vivo, ele realmente fazer um restart total de quando acontecem as alterações. Eu não lembro exatamente o que é cada flag, mas é isso aí. A gente tem também o transpile only. Isso aqui vai fazer com que o ts node dev ele não procure por erros na tipagem do nosso código, ele simplesmente execute. Porque, por padrão, o TypeScript ele vai ficar tentando ver se a gente errou alguma tipagem. Mas no momento que eu estou executando o código, eu não quero fazer isso, porque demora mais tempo para executar. Eu quero que ele só execute mesmo e deixe os erros de tipagem para a gente fazer com a parte do slint, por exemplo, alguma coisa assim. Então aqui eu vou pedir para ele apenas transpilar. Eu tenho uma opção também chamada ignore watch, que eu passo a pasta Node Modules. Isso aqui vai fazer com que ele não fique observando alterações na pasta Node Modules para realizar o restart. Isso aqui vai dar uma rapidez muito grande pra gente na execução. Então, principalmente quando a gente tiver mais dependências. E tem uma última flag aqui, que ela é principalmente pro pessoal que usa Linux, que é basicamente o ts node dev. Quando ele faz um restart, ele dá uma notificação. É legal, mas é chato pra caramba. Então eu boto aqui simplesmente um traço notify. É legal, mas é chato, né? E aí pronto, o nosso script de dev ele tá pronto. É isso aqui tudo. A gente salva e agora basta executar yarn dev, que ele tá bem rápido. Então se eu fizer uma alteração aqui, olha só, tá muito rápido o restart. Lembra a diferença que deu daquele primeiro pra agora? Isso foi principalmente por causa desse ignore watch aqui, tá? Porque ele não precisou ficar lendo os arquivos dentro aqui do Node Modules e fazendo a transpilação também. Então, cada vez que a gente salva, o nosso servidor restarta extremamente rápido. Beleza, agora a gente já falou, já configurou aqui o nosso ambiente mais ou menos. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dar um commit, só pra gente ter um controle do que foi feito. Então eu vou começar aqui criando um arquivo gitignore, colocando os nossos node modules, git status, git add,
E aqui eu vou dar um git commit só com uma mensagem mesmo. Eu vou botar added TypeScript. Geralmente eu gosto de escrever ele no presente mesmo. Add TypeScript and TS NodeDev, beleza? Só pra gente entender cada ponto que a gente vai fazendo na nossa aplicação. Tranquilo, agora que a gente já adicionou o TypeScript, já adicionou o TS NodeDev, tem algumas configurações que eu faço aqui no meu tsconfig.json para deixar o nosso código mais bacana. Primeira coisa, lembra que quando eu rodei a build do nosso código, ele gerou a pasta dist dentro aqui da própria SRC. Na verdade, ele não gerou nenhuma pasta dist. Ele converteu o nosso código TypeScript e gerou um outro código JavaScript dentro da própria pasta SRC. Eu não gosto muito disso, até porque quando a gente for jogar o nosso código em produção, vale a pena a gente jogar só o código JavaScript e não o código TypeScript. Então aqui o que eu faço? Tá vendo esse rootdir? Eu coloco ele como SRC e o outdir eu coloco como dist. Isso aqui faz com que quando eu for rodar o build da nossa aplicação, ele vai rodar o build e vai colocar isso numa nova pasta. Por exemplo, a pasta dist aqui, que tem o nosso server.js. Aí uma outra coisa que eu posso fazer já é colocar essa pasta dist aqui no nosso gitignore, porque não faz sentido nenhum a gente jogar essa pasta pro GitHub da vida. Outra coisa que eu vou fazer aqui agora é mudar o meu target. Por padrão, ele está utilizando ES5, porém, a gente sabe que o Node já suporta versões da ECMAScript bem mais atualizadas que o browser. Então aqui, por exemplo, quando a gente está utilizando o TypeScript para compilar, para transpilar um código para um JavaScript que o browser entenda, a gente vai ter que utilizar um ES5 da vida, vai ter que utilizar até, dependendo do browser que a gente quer suportar, versões mais anteriores. Mas o que acontece aqui no Node é que se eu deixar ES5, o processo para ele converter aquele código que a gente escreveu nesse código que está muito doido aqui, é mais pesado, né? Principalmente se a gente for utilizar recursos mais recentes da linguagem, como, por exemplo, a Sync-Await, ou for utilizar até classes, arrow functions, tudo isso ele vai ficar tentando converter. Então aqui no meu tsconfig.json, para o Node, geralmente eu utilizo o target ES 2017. Isso aqui vai fazer com que ele converta o nosso código somente para funcionalidades que a partir do ES 2017 não são suportadas ainda. Então, aqui nesse caso eu acho que ele não vai quase que mudar nada daquilo que a gente tinha antes, mas a partir do momento que a gente for utilizar Sync, Await, tudo isso, a gente vai perceber uma diferença tremenda, né? Aqui a gente pode ver, por exemplo, que ele está utilizando arrow function. Antes ele tinha convertido isso aqui para uma function, mas o Node já entende arrow function, não faz sentido ficar convertendo isso para versões mais antigas. Então, beleza. Por padrão é isso. Eu vou dar uma geral aqui, na verdade eu vou passar de uma forma mais rápida por outras configurações que eu utilizo aqui dentro. Então, allow.js, basicamente permitir que eu possa importar arquivos JavaScript dentro do meu TypeScript. Isso aqui é muito bom para quem está migrando um projeto de JavaScript para TypeScript, né? Mas também é bom porque tem algumas bibliotecas que elas não têm os arquivos em TypeScript, então e não tem a definição de tipos, então tu consegue importar diretamente o arquivo JavaScript. Outra coisa que eu faço aqui é incluir a lib do ES6. O que mais que eu faço aqui? Deixa eu dar uma olhadinha. Eu também troco aqui source map, declaration, no emit. Deixa eu ver todas as opções que eu utilizo aqui, porque são tantas opções que eu já, como eu falei, eu não lembro de cabeça. Remove comments, eu também coloco como true, basicamente para no processo de build ele remover todo e qualquer tipo de comentário no nosso código. Isolated modules eu não utilizo, no implicit any. O strict eu não estou utilizando como true, já faz um tempinho. O que é esse strict? Basicamente, se eu falo que uma função ela vai retornar uma string, não tem como eu retornar qualquer outra coisa dela. Quando eu tiro esse strict, né? Isso aqui, claro, eu estou falando de uma maneira mais prática o que faz. Eu não tô, claro que conceitualmente isso tem um significado por baixo dos panos. Mas de maneira prática, o strict, quando eu tiro ele, ou como eu defino ele como false, eu consigo fazer com que uma função, por exemplo, que está escrita para ela retornar uma string, ela retornar nulo, por exemplo, porque eu não encontrei alguma coisa. Isso, no meu ver, não é nenhum problema e eu estou utilizando assim, eu me adaptei melhor, eu gostei mais de utilizar dessa forma. Mas, como eu falei, não existe certo ou errado totalmente, né? É só exatamente como que eu estou fazendo o meu setup. Tranquilo, deixa eu ver o que mais que eu faço aqui. Eu vou botar só realmente o que é importante, porque tem muita coisa que não faz sentido nenhum. Outra coisa, eu utilizo decorators, então eu estou utilizando muito ORM chamado type ORM,
né? Se você nunca utilizou, o TypeORM ele pode ser comparado com o Sequelize, com Objection, tem vários ORMs, né? E o TypeORM ele tem um suporte muito massa para TypeScript, e a gente pode ver que ele faz muito uso dos decorators, que é essa sintaxe de utilizar arrobas aqui. Então, no meu tsconfig.json, eu falo que eu quero habilitar os experimental decorators e para ele emitir no nosso processo de build o metadata dos decorators para fazer isso funcionar em produção. Que mais que eu tenho aqui? Eu tenho também type roots, então basicamente dentro da nossa aplicação em diversas vezes a gente tem que sobrescrever alguma tipagem que já vem pronta de alguma biblioteca, então eu falo para ele sempre procurar os type roots dentro da pasta que é o comum já dele procurar, que é ./nodemodules/@types, né, que é essa pasta aqui, ó, @types. E também eu falo para ele procurar também dentro da nossa estrutura, então eu crio dentro da pasta src uma pastinha types também, e aí se eu quiser sobrescrever alguma tipagem, eu venho aqui e coloco, por exemplo, eu tenho aqui uma pasta types, eu quero sobrescrever alguma tipagem do express, que eu quero incluir uma variável a mais no request, por exemplo, eu venho aqui, escrevo express.d.ts e substituo essa tipagem sem problemas nenhum. Vamos lá, o que mais que a gente tem aqui? Nós temos a opção resolve JSON module, deixa eu ver se eu consigo colocar ela aqui dentro. Resolve JSON module, vou colocar como true. Isso aqui permite com que eu possa fazer importações de arquivos JSON dentro do meu código. Isso aqui é legal. O que mais que eu posso botar aqui que faz sentido? Eu acho que no geral é isso. O resto das configurações, elas não são tão importantes. E aí outra coisa que eu faço é vir aqui e remover todos os comentários do meu código. Então, deixa eu ver se existe um remove comments. Não tem? Não. Tá, então a gente vai selecionar aqui, ó, um desses comecinhos de comentário. O meu é Ctrl+Shift+L, ele seleciona todo o resto. Jogo pro final da linha e deleto. Faço isso com esses outros comentários aqui desse outro tipo também. Linha e deleto, Command X, deleto algumas linhas em branco que estão sobrando aqui agora. E aí, basicamente, a gente tem aqui o nosso setup do tsconfig.json. Outra coisa que é muito importante é a gente não esquecer que isso aqui é um arquivo JSON, não um arquivo JS. Então, não é legal deixar essas vírgulas aqui no final, ó, sobrando, ou aqui também. Não vai funcionar muito legal quando a gente integrar esse tsconfig com outros arquivos, né? Com o Jest da vida, com o Babel, ele não vai conseguir ler esse arquivo de uma forma legal. Então, beleza, a gente terminou as configurações aqui do nosso tsconfig. Só para garantir que ele está funcionando, eu vou rodar um yarn tsc de novo, para ver se ele gerou o código. Beleza, não vai mudar nada no código gerado aqui, só são algumas opções mais para desenvolvimento mesmo. E agora que a gente já terminou aqui de fazer a configuração do nosso TypeScript, a gente vai configurar dentro do TypeScript também uma opção muito massa, que são os paths, beleza? Então o que a gente vai utilizar aqui? Existem algumas pastas dentro do nosso projeto que elas são meio que pastas root, assim, pastas raízes, que a gente vai ter que muitas vezes ir até elas para buscar informações. Por exemplo, imagina que a gente esteja desenvolvendo uma aplicação no estilo MVC tradicional. Então a gente vai ter os nossos controllers, a gente vai ter models, né? A gente vai ter algumas pastas aqui, sei lá, views, o que a gente quiser. E aí, muitas vezes os controllers, eles precisam acessar os models. E se a gente tem as pastas aqui da nossa aplicação com muitos subníveis, é muito chato a gente ter que vir aqui no nosso controller e ficar fazendo import ponto barra até chegar realmente no model. É claro que o VS Code ele tem aquele auto import dele, então na maioria das vezes resolve muito bem, mas eu ainda prefiro utilizar os paths, inclusive eles integram muito bem com o auto import. Mas Diego, que caramba é esses paths que tu tá falando? É a gente criar atalhos de caminhos para chegar em uma determinada pasta. Então imagina que a gente tem aqui, sei lá, o users controller, beleza? E esse users controller, ele precisa do model de user, né? O nosso model de user aqui, ele é só vamos exportar aqui uma classe user, que tem aqui um nome, que é uma string, e tem um e-mail, que é uma string. Beleza, isso aqui é o básico, assim, né? E aí, lá no nosso controller, a gente tem aqui um export class users controller, sei lá, qualquer coisa aqui. Tem um método show aqui para mostrar um usuário, recebe request, aquela coisa básica assim, mas vamos fazer aqui um método teste mesmo, só pra gente retornar, sei lá, um usuário qualquer, importar o usuário. O que a gente faria aqui na maioria das vezes é const, né, user
é igual a new, e aí eu escrevo o user aqui, faço um auto-import com VS Code, e aí ele já fez a importação. É claro que aqui o caminho, ele tá pequeno, né? Então, assim, nesse caso aqui não justifica tanto, talvez a gente não vai conseguir enxergar tanto os ganhos que a gente tem na nossa aplicação. Mas tem algumas aplicações com um nível um pouquinho mais profundo, principalmente se você for utilizar algum pattern, por exemplo, uma Clean Architecture, um DDD, que tem muitos subníveis dentro da pasta, que começa a ficar bem chato você conseguir referenciar um arquivo, às vezes, que está lá no outro terreno do teu vizinho, e é chato porque tem que ficar fazendo ponto barra até achar o módulo, ou os arquivos aqui, as importações ficam muito longas, então a gente utiliza o path do TypeScript. O que eu posso fazer aqui, ó? Aqui no meu tsconfig.json, eu posso criar uma seção aqui, vamos botar ela aqui no final, que se chama paths, beleza? E aqui é basicamente um objeto. E aí aqui eu vou falar o seguinte, olha só, toda vez que uma importação minha começar com @controllers, tudo que vier depois dela, eu quero, aqui eu boto um array, porque eu posso repassar essa importação para mais de uma pasta, mas eu quero indicar que isso está dentro de ./src /controllers /asterisco. Ou seja, a partir de agora, em qualquer lugar da minha aplicação, se eu fizer uma importação e ela começar com @controllers, ele vai saber exatamente aonde que ele precisa procurar esse arquivo. Então, vamos lá, eu venho aqui no meu users controller e vou trocar aqui agora, ou melhor, deixa eu criar o do models também, porque a importação era do models, né? Então vou trocar aqui também, criar uma de models, e vou criar aqui também uma de views, e eu vou criar uma também, que geralmente eu tenho nos meus projetos, que é para config. Então eu crio aqui uma pastinha config dentro do meu projeto para importar algumas configurações de autenticação, de qualquer coisa assim. E agora lá no meu controller, então, eu consigo utilizar apenas @models/user. E aqui ele falou, cannot find, blá, 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 blá. O que isso quer dizer? Basicamente, eu preciso, toda vez que eu faço uma configuração do TS-paths aqui dentro do VS Code, eu preciso restartar o TypeScript server. E aqui ele deu erro, deixa eu ver aqui, @models/ user paths. Será que eu preciso dar um reload window? Será que eu estou esquecendo de alguma coisa? Meu Deus. Deixa eu pensar. Beleza, já na verdade nem precisei olhar que eu estava olhando meu outro projeto, e basicamente quando a gente usa essa propriedade paths, nós precisamos definir uma propriedade obrigatória chamada base URL, que é a partir de qual pasta aqui a gente quer começar os nossos paths. Então, como eu estou começando desde a pasta raiz, escrevendo ponto barra, entrando na pasta src, aqui eu vou botar no base URL simplesmente ponto, para ele entender que o ponto inicial desses paths, desses caminhos aqui, é a minha própria pasta raiz aqui. Então, ele demorou pra caramba para reclamar isso, às vezes olha só, ele tá dando erro aqui num paths que nem existe mais aqui nessa linha, então assim, o VS Code às vezes ele dá uma violentada aqui no nosso... Olha só, agora eu dou um arroba aqui, ó. Ele já encontrou pra gente config controllers models views. Então eu escrevo models aqui, dou um ponto barra, ele já identificou que existe o user lá dentro. Então eu já consigo importar esses arquivos de uma maneira muito mais fácil. E é legal que isso aqui também funciona junto com o auto-import do VS Code. Então se eu escrevo aqui, ó, new user e importo, ele já importou de @modelsuser. Isso aqui é delicinha, eu utilizo em praticamente todos os meus projetos, eu acho que fica muito mais organizado, mas é claro, use com moderação, não sai criando path para tudo, né? Porque senão não justifica daí, é mais fácil não ter criado nada daí. Beleza, vamos salvar isso aqui agora, a gente passou por mais uma etapa aqui, que foi configurar os TS paths, e agora tem uma questão, né? O que acontece? Olha só, se eu for executar o meu código, rodar aqui um yarn dev, deixa eu importar esse controller em algum lugar para ele acusar o erro, né? Então eu vou importar o controller, users controller from @controllers /users controller, né? Então eu estou importando esse controller aqui no meu arquivo principal, eu nem estou utilizando ele. Então, deixa eu só fazer um import dessa forma aqui, vamos ver se ele deixa. Show de bola, eu nem vou utilizar ele aqui só para acusar erro. E agora eu vou rodar yarn dev na minha aplicação e a gente vai ver que errado, a gente não consegue executar simplesmente os paths com o tsNodeDev. Nós temos que instalar uma outra dependência para que o tsNodeDev entenda esses caminhos que a gente acabou de criar. O nome dessa dependência é tsconfig-paths-d, né, para dependência de desenvolvimento. E aí lá no nosso script de desenvolvimento, aqui no tsNodeDev, eu vou adicionar uma opção "-r", que é para ele executar um script antes de executar o resto. E o script que ele vai executar é tsconfig-paths/
register. Isso aqui vai fazer já com que ele funcione. Então roda um yarn dev e aí minha aplicação já está funcionando novamente, inclusive com a utilização dos paths ali. E a gente passou por mais uma etapa aqui da nossa aplicação, que foi configurar então o tsconfig paths aqui dentro. E agora a gente já configurou tudo o que tinha de TypeScript aqui dentro, beleza? Deixa eu remover a pasta dist aqui que eu não vou utilizar. E agora eu vou novamente dar um git commit aqui dentro e a gente vai botar add TypeScript paths. E que mais que a gente adicionou aqui dentro? A gente pode rodar um git diff. A gente, na verdade, aqui a gente adicionou, acho que desde o ts node dev, né? Então, lá no outro commit... não, a gente já tinha adicionado o ts com node devs. Então, a gente vai realmente só dar um git commit aqui. Add ts configuration and paths. Show de bola? Agora que a gente já passou por mais essa etapa, a gente vai partir pro ESLint, né? Então a gente vai utilizar o ESLint basicamente para definir um padrão de código para nossa aplicação e para todo mundo que utilizar o nosso projeto seguir esse mesmo padrão. Então se vai ter ponto e vírgula no final das linhas, vai ter ponto e vírgula para todo mundo. Se vai ter vírgula no final de uma propriedade de um objeto, vai ter para todo mundo e aí por diante. Então eu vou começar adicionando o ESLint como uma dependência de desenvolvimento no projeto. E agora eu vou simplesmente rodar um yarn ESLint --init para ele fazer o bootstrap aqui dentro, a instalação do ESLint. Aqui eu seleciono a terceira opção. Aqui eu estou utilizando import export, então eu seleciono JavaScript modules. Não estou utilizando React, nem Vue, nem nada disso, dou none of this. Projeto usa TypeScript, sim ou não? Seleciono sim. Onde que o nosso código roda? No browser ou no Node? Eu aperto espaço para tirar do browser e coloco o Node. Use a Popular Style Guide. E aqui eu gosto muito de utilizar particularmente o Airbnb. Então assim, o Airbnb ele tem ponto e vírgula no final das linhas. Se você não gosta de ponto e vírgula no final das linhas, dá para tirar do padrão do Airbnb, ou você pode utilizar esse padrão aqui standard, que também ele é muito famoso, e ele não tem o ponto e vírgula no final das linhas. Então eu particularmente eu gosto do Airbnb, então vou utilizar ele mesmo. Aqui no tipo do arquivo ESLint, eu gosto de utilizar ou JavaScript ou JSON, tanto faz. O JSON é bacana porque no VS Code ele tem autocomplete, então eu consigo escrever uma partezinha de uma propriedade e ele já vai saber qual que é aquela configuração, para as configurações mais tradicionais. Então eu particularmente começo com JSON e só mudo se fizer sentido. Aqui ele falou pra gente basicamente um monte de biblioteca que a gente teria que instalar, e ele dá a opção pra gente instalar com NPM, mas eu estou utilizando o Yarn. Então aqui eu vou selecionar No, mas se você está utilizando o NPM, tá com Yes aí e dá-lhe pau. Aqui eu boto No, então, e eu copio todas as dependências que ele deu aqui pra eu instalar, ó. Simplesmente copio e dou um Yarn add, colo as dependências aqui dentro, e eu vou só tirar uma... dessas dependências, que é o ESLint, que eu já instalei aqui, ó. Então eu vou remover o ESLint aqui, ó, inteirinho, e deixo somente o restante das outras dependências que eu tenho aqui dentro. E faltou o "-d" para instalar ele como dependência de desenvolvimento. E agora ele vai instalar todas essas ferramentas aí. E perfeito, e ele já criou também pra gente o ESLint rc.json. Teoricamente, se eu acessar os arquivos aqui, ele já vai estar fazendo algum tipo de linting. Ou pelo menos... Não, na verdade ele não deveria fazer porque... Não, na verdade ele deveria fazer. Deixa eu tentar aqui botar, sei lá, uma... Ele deveria fazer? Eu não lembro. Mas a gente tem que fazer, na verdade, algumas configurações a mais aqui no ESLint. Mas eu tenho quase certeza que sim, ele deveria começar já a fazer algumas validações do nosso código. Mas simplesmente talvez o nosso código já esteja totalmente ok. É claro que a gente precisa ter o ESLint instalado no nosso VS Code também, então isso é uma coisa muito importante, ter a extensão do ESLint instalado no VS Code. Outra coisa, antigamente tinha gente que instalava dentro do VS Code também a extensão do Preader. Ela não é mais necessária, porque agora a gente integra o Preader dentro do próprio ESLint, então não tem por que a gente instalar essa extensão. Eu instalei tudo aqui do ESLint e tal, tentei fazer um monte de coisa aqui com o Airbnb, mas pelo jeito o ESLint ele tá atualizando bem rápido, né? Na verdade, eles lançaram a versão 7.0 faz umas 2 semanas, depois a 7.1, 7.2, 7.3, e pelo jeito essa configuração do Airbnb ela ainda não está muito adaptada para o ESLint nessa nova versão, então eu vou tentar utilizar aquela standard, que é sem ponto e vírgula, não muda nada, desde que mantenha o padrão, então eu vou tentar fazer. Então eu vou deletar meu ESLint aqui agora, vou deletar todas as dependências que o ESLint instalou, eu tinha tentado instalar algumas outras aqui para fazer um teste, então pode deletar tudo aqui no package.json que tiver relação com ESLint ou TypeScript ESLint. Se o seu deu certo, não precisa, né? É só porque no momento que eu tô gravando esse vídeo, pelo jeito, deu alguma atualização de alguma versão que não tá funcionando muito bem. Então, pra garantir, eu vou remover a pasta Node Modules também. Vou rodar um yarn do zero aqui, só pra ele
instalar tudo aqui que a gente precisava de novo. E agora eu vou rodar o yarn ESLint, yarn add ESLint de novo. Guardar um pouquinho. Yarn ESLint init. Aqui a terceira opção, JavaScript, já passamos por isso, TypeScript também, Node, não no browser, Popular Style Guide, Standard, e agora vamos botar JSON aqui. E aí vamos ver se pelo menos com o Standard ele vai funcionar certinho. Aqui eu seleciono não, porque eu estou utilizando yarn, não npm. Venho aqui, copio tudo isso aqui, yarn add, -d, coloco tudo aqui dentro e tiro só a instalação do ESLint que está aqui, ó. Na verdade, eu vou deixar isso aqui, porque ele está usando uma versão do ESLint específica aqui, pelo jeito. Então eu vou deixar essa versão. Beleza, ele fez todas as instalações aqui dentro. Jogou um monte de coisa aqui que eu não faço a menor ideia do que é. Deixa eu deletar. E agora a gente vai abrir aqui o nosso Users Controller. E beleza, agora ele já começou a avisar os erros aqui, ó. E é só... como eu tô com o ESLint já instalado no meu Visual Studio Code, né? Eu tenho só o ESLint aqui, o Preader não. Ele já fez a correção pra mim, porque lá nas minhas configurações do Visual Studio Code, eu coloquei isso aqui, ó. Editor.codeActionsOnSave source fix all ESLint true. Então, basicamente, o que isso faz? Toda vez que eu salvo um código, ele vai realizar o lint dele, vai fazer as alterações que precisa. Então, aqui já utilizando o padrão standard, né? Se eu venho nos outros arquivos, eu consigo sair cada arquivo, ó, executando um Command S aqui, ó, e ele vai alterando o arquivo tudo para aspas simples, sem utilizar ponto e vírgula no final. Como eu falei, esse padrão de código é um negócio que hoje em dia meio que tanto faz, né? Desde que tu configure o ESLint, desde que tu tenha um padrão entre o time, meio que tanto faz porque é muito automatizado, assim. Então, mal tu vai ter, se tu digitar de uma maneira, eu sou acostumado a botar ponto e vírgula, beleza, tu bota ponto e vírgula, no momento que tu salvar ele vai tirar. Então meio que não tem muito que se preocupar, né? Escolhe o que tu mais gostar e acabou, só sai utilizando. Beleza, agora que a gente já configurou o ESLint aqui dentro, de geral é isso. No ESLint não tem muito o que fazer. Eu coloco um monte de configurações a mais, então eu vou deixar a referência aqui embaixo do vídeo na descrição de um arquivo ESLint que eu estou utilizando no projeto Node um pouquinho mais complexo. E nele tem todas as minhas configurações. Lembrando que lá eu estou utilizando aquele padrão do Airbnb, que é com ponto e vírgula e tal, mas é só trocar lá, é só trocar essa parte aqui do extends, ó. Lá daquele arquivo e o resto vai funcionar normalmente. Então, por padrão, as minhas configurações do ESLint do projeto é basicamente isso. Então, agora que a gente já passou também por o ESLint, o que a gente vai fazer aqui agora é configurar o Jest também, que é o que eu utilizo para fazer testes aqui dentro do Node. Então, yarn add Jest como dependência de desenvolvimento. Aguardamos um pouquinho aqui e aí é só rodar, assim como o ESLint, assim como o TypeScript, um Jest init e ele já vai fazer quase que a configuração inteira aqui. Então, yarn jest --init. Aqui ele pergunta se eu quero adicionar um script de teste no meu package.json, na maioria das vezes eu coloco sim. Aqui ele fala se eu vou usar o ambiente Node ou browser para rodar os testes, e é Node, né? E se eu quero adicionar coverage reports, que é para indicar qual percentual dos arquivos do meu código estão cobertos por testes. Eu começo com não aqui, depois eu configuro isso na mão, porque senão a configuração que ele vem por padrão aqui não fica muito legal. E esse, para ele dar limpar os mocks entre cada teste, eu coloco sim. E aí a gente já tem o nosso Jest config. Por padrão, o Jest não vai funcionar com arquivos TypeScript, então eu dou um yarn add ts jest aqui dentro, para ele funcionar. E aí a gente vem aqui embaixo e coloca, vamos procurar por preset, aqui ó, preset, e aí a gente troca isso aqui por ts jest, para ele conseguir funcionar sem problemas nenhum. Vamos dar um save aqui agora só para ele organizar os nossos arquivos. Aqui tem um monte de configuração que a gente pode colocar dentro desse Jest. Tem bastante coisa que dá para configurar mesmo. Mas só para a gente começar testando, eu vou criar aqui dentro uma pastinha tests, por exemplo. E vamos criar aqui um first test.spec.ts, beleza? Só para ver se a importação está funcionando, eu vou dar um import user from. Aqui, por enquanto, eu vou fazer a importação com ponto barra. A gente já vai ver como fazer aquele outro estilo de importação com arroba dentro do Jest também. E aqui eu vou criar um teste simples. Então, test it should be ok. Só pra gente ver se os testes estão rodando sem problemas nenhum. Aqui eu vou dar um const user é igual new user, sei lá, user.name. Aqui, deixa eu ver, user. Aqui ele tem as duas propriedades. Elas não estão públicas por padrão. Aqui a gente tem que importar o user dessa forma. Beleza. User.name, Diego. Expect user.name to equal
Diego. Aqui a gente pode ver que ele não entendeu algumas palavras-chave do Jest, como por exemplo test, expect. Isso porque lá no nosso fastlint, aqui em cima no env, nós temos que jogar Jest como sendo true, beleza? E aí ele já vai entender essas... Ele deveria entender essas palavras globais do Jest. Mas aqui ele tá dando erro. Ah, tá. Eu tenho que dar um yarn add @types/jest para ele conseguir entender essas... O TypeScript conseguir entender esses carinhas aqui, esse test e expect. Beleza? Já tá tudo funcionando. E agora eu rodo o yarn test para ver se ele vai conseguir encontrar esse arquivo aqui e sair executando. Então ele já executou, quer dizer que tá tudo certo, inclusive as importações e tudo mais. Então o Jest é bem tranquilo mesmo. Mas se eu tentar utilizar aqueles paths do test_config aqui, ó, usando o arroba, e tentar executar os testes, não vai funcionar. Porque por padrão o Jest ele não vai ler o meu arquivo test_config para entender os paths. Então o que a gente pode fazer? Aqui no jest_config eu vou importar de dentro do nosso .testconfig.json file rootdir is not expected to contain all source files. Tá, a gente já vai resolver isso aqui. Mas de dentro desse testconfig.json eu consigo importar o compiler options, beleza? E eu vou importar também de dentro daquela lib que a gente instalou, o tsjest. Aqui na verdade eu acho que eu não posso usar import, eu vou ter que usar o const, né? Const igual require, porque é um arquivo JavaScript, né? Então require. E aqui também, const igual require. E aqui a gente vai importar de dentro do tsjest uma opção chamada paths to module name mapper, beleza? Por quê? Porque o Jest ele tem uma opção chamada module name mapper, que ele faz esse mapeamento de caminhos, né? Por exemplo, @module significa tal coisa. E aí essa extensão, essa tsjest aqui, ela converte esses paths que a gente escreveu no test_config aqui, ó, pro modelo que o Jest consegue entender. Então, eu vou simplesmente lá embaixo, na opção module name mapper aqui, ó, e no lugar dela eu vou botar paths to module name mapper. Primeiro parâmetro eu boto compiler options.paths, que é onde que estão meus caminhos aqui dentro. E o segundo parâmetro aqui é o prefixo, que é o caminho que eu vou conseguir encontrar esses caras aqui. Deixa eu ver se como é que eu configuro isso aqui dentro do meu projeto. Na verdade é que eu boto simplesmente prefixo rootdir, ou seja, eu falo para ele... É mais ou menos igual lá no test_config quando a gente colocou o base URL, para ele procurar esses caminhos a partir da pasta raiz, que é onde está o Jest, beleza? Aqui, basicamente outra coisa que ele reclamou é que esse nosso testconfig.json aqui, ele não está dentro do nosso root, deixa eu ver aqui, ó, dentro do nosso rootdir, que é lá no testconfig aqui, ó. Por isso que ele não conseguiu fazer a importação. Deixa eu ver um negocinho aqui. Aqui eu acho que eu consigo, na verdade... Deixa eu só garantir que é isso mesmo. Eu consigo falar para ele que eu não quero que esse arquivo Jest aqui seja entendido pelo TypeScript, porque ele é um arquivo JavaScript, não faz muito sentido. Então aqui, por volta das minhas compiler options, eu vou colocar include src barra qualquer pasta e qualquer arquivo. Assim, teoricamente, ele não vai procurar, ele vai excluir esse Jest aqui dos meus... Ó, ele já excluiu, exatamente. Ele não vai entender que esse Jest aqui é algo do TypeScript, para compilar no TypeScript. Então ele já vai tirar isso pra gente. Bom, agora, teoricamente, eu consigo rodar os testes de novo. Paths to module name mapper helps has been moved to tsjs utils. Ah, tá. Então aqui é barra utils. Perfeito. Vou rodar os testes. E já vai estar funcionando normalmente aqueles nossos caminhos. Então a gente matou mais uma charada, a gente está chegando no final aí da nossa configuração. Deixa eu dar aqui um git status, git add, git commit, certo? Era um commit para cada coisa, mas tanto faz. Slint e jest. Beleza, agora que a gente já configurou esses carinhas aqui, deixa eu ver o que falta. Falta só pra gente finalizar o Babel para build. Então lá no comecinho do vídeo, eu estava mostrando que eu fazia a build do meu projeto, converti o código para JavaScript, utilizando o TSC, que é uma alternativa sim, não tem problema nenhum utilizar o TSC, mas o TSC tem um problema, olha só, se eu abro o server aqui, tá vendo que ele está fazendo o import utilizando o arroba aqui dentro? Então se eu for tentar executar esse código agora, ó, dist /server, ele não vai entender essa importação do arroba, ó, e aí vai dar erro. Tem algumas formas de contornar isso, eu poderia usar uma extensão chamada tsc paths, que ela
que ela faz um replace, então eu converto o código para JavaScript e depois eu passo por esse código inteiro procurando todas as importações e fazendo o replace, ou eu utilizo um Babel da vida, que ele vai facilitar para mim, basicamente porque ele consegue ter todas essas funcionalidades integradas. Então eu vou instalar algumas coisas aqui dentro, yarn add, como dependência de desenvolvimento. Vou instalar o Babel CLI, Babel Core, Babel Node, Babel Preset Env, Babel Preset TypeScript, e também o Babel Plugin Module Resolver, que vai fazer esse papel de entender os caminhos com os paths ali do TypeScript pra gente. Mais alguma coisa? Não. Salva aqui agora. E aí a gente vai criar um arquivo de configuração do Babel aqui dentro da nossa aplicação. Então eu vou simplesmente criar aqui um .babel.config.js. Que .babel? É só Babel config.js. E agora aqui dentro eu vou colocar algumas configurações. Então eu já tenho meio que algumas configurações prontas aqui. Eu vou colocar aqui dentro e a gente vai explicando cada passo das configurações. Basicamente eu exporto aqui meus presets, eu estou utilizando o preset env e falo que o target é o node current, ou seja, ele vai converter o nosso código para a versão atual do node que eu estou utilizando, que vai ser a versão LTS. Aqui eu boto também o preset do TypeScript, para ele conseguir entender o nosso código TypeScript. E aqui vem a charada daquele negócio dos paths que eu estava falando. Então eu tenho o module resolver e aqui eu passo os caminhos do paths de forma manual, né? Eu poderia fazer automatizado, mas como a forma de eu escrever esses paths ela é diferente entre o Babel e o TypeScript, eu geralmente gosto de fazer manualmente aqui. Então, eu vou botar cada um daqueles caminhos de novo aqui, ó. O config que a gente tinha criado, nós tínhamos os models, os controllers, e eu botei também os caminhos das views, né? E basicamente isso. E aqui eu também falo para ele ignorar no processo de build qualquer arquivo de testes, porque não faz sentido os testes eles irem junto no bundle para build, né? Que a gente vai jogar em produção. Perfeito agora. Então a gente vem aqui no nosso package.json e agora a gente vai criar o script que vai gerar build. Então eu vou criar aqui um script de build. E aqui eu vou simplesmente escrever Babel. Passo qual que é a pasta que vão estar os meus arquivos. No caso, src. Aqui eu posso passar uma extensão chamada, uma flag chamada extensions, que é quais arquivos ele vai procurar. Então, aqui eu vou botar essas barras para eu conseguir utilizar aspas duplas aqui, ó, sem quebrar. E aí eu vou falar que eu tenho extensões, posso ter arquivos JS ou arquivos TS dentro do nosso código. Não tem problema a gente ter arquivos JS, principalmente quando a gente vai migrar um projeto anterior para TypeScript. Aqui eu passo uma outra flag chamada altdir, que é para onde que ele vai jogar o nosso código compilado, que é essa pasta dist. Vou até apagar ela para não dar nenhum tipo de conflito. E aqui eu tenho também a opção copy files, isso aqui vai fazer com que ele copie qualquer arquivo também que não seja TypeScript. Se eu tiver arquivo HTML aqui dentro, para template de e-mail, ele vai copiar tudo. Tudo que tem aqui dentro da pasta, ele vai copiar lá para dentro, né? Claro, convertendo tudo que é TypeScript para JavaScript. E aqui eu passo uma opção chamada no copy ignored, beleza? Isso aqui é basicamente para ele ignorar e não copiar aqueles arquivos de teste, os spec.ts. Então, se a gente quiser que ele não copie mais algum tipo de arquivo, é só a gente colocar aqui no ignore, que ele vai ignorar totalmente. Beleza? Script de build feito, posso rodar yarn build. E agora ele já gerou aqui até mais rápido que o TSC, o Babel consegue ser bem mais rápido nessa parte aqui. Então, para build eu sempre utilizo ele. Para desenvolvimento eu prefiro o test no dev, eu acho muito mais rápido, mesmo com webpack e tal, eu não vejo tanta necessidade de configurar tudo aquilo. E aqui no dist, ó, a gente já tem todo o nosso código. O server, que agora já fez a troca do caminho aqui, ó, certinho, beleza? A compilação ela tá um pouquinho diferente, né? O nosso controller, nosso model, tá tudo aqui dentro. E agora eu posso rodar node dist server, que ele vai rodar sem problemas nenhum. Então o Babel compilou o nosso código de uma forma que só o Node sozinho consegue entender ele. Então essa pasta dist seria o que a gente utilizaria em ambiente de produção para fazer a nossa aplicação rodar depois da gente fazer o deploy, né? Então é basicamente isso. Outra coisa que eu gosto de fazer aqui também é criar um slint ignore, para o slint não ficar tentando corrigir os arquivos dentro da pasta dist. Então, olha, agora eu abro ele não tem mais esses erros aqui dentro, porque o slint não faz sentido em produção, né? E ele também não corrigir os arquivos de configuração aqui, que são arquivos JS. Então, na raiz do meu projeto, todo o arquivo JS, o slint não entra. Então, se aqui eu tiver algum erro, também não é legal ele ficar corrigindo. Ou depende, a gente tem que ver se faz sentido. E aqui agora, por último, eu vou criar um script start
que é para executar a minha aplicação em produção. Então, node dist server.js. Beleza? E a gente terminou com esses scripts aqui. Isso aqui é basicamente tudo que a gente precisa para ter uma aplicação, um setup de uma aplicação Node completa, com TypeScript, com SLint, com Jest, com Preader. A gente instalou o Preader? Não, a gente nem configurou o Preader, mas no arquivo SLint que eu vou deixar aqui embaixo, eu configuro o Preader também. Então lá tem um projetinho Node que tem todas as especificações, você pode utilizar quando você quiser. E aqui eu vou fazer o último commit do Babel, então vou deixar esse projetinho aqui também pronto aqui na descrição do vídeo para você utilizar ele como exemplo para suas próximas aplicações Node. E aí a gente finalizou mais um vídeo e agora sim a gente pode partir para o nosso final de semana. Claro, se você terminou o vídeo e fez tudo que eu fiz aqui, entendeu tudo que eu falei, a gente pode partir para o final de semana, jogar The Last of Us, o que a gente quiser, que agora a gente está liberado. Então é isso aí, galera, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se isso te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar um like nesse vídeo, deixar um comentário aí embaixo de alguma ferramenta que eu utilizei aqui, que você tem alguma outra alternativa, se quiser me perguntar de alguma ferramenta que você utilizava antes, que viu agora que eu utilizo diferente, deixa aí embaixo que a gente vai trocando uma ideia para tirar todas as suas dúvidas. Eu vou ficando por aqui, provavelmente esse foi o Code Drop mais longo do canal, eu achei que ia ser mais rápido, mas pelo menos a gente conseguiu abordar muito conteúdo bacana dentro de um único vídeo. Eu vou me despedindo, um grande abraço e valeu!